produção de arte moderna no Brasil, né, isso que a gente chama de modernismo, ela é essencial para a gente se pensar enquanto indivíduo. A gente não pode esquecer que é muito recente, assim, 100 ou 150 anos, se ampliar um pouco mais não é nada, na verdade, enquanto historiador que sou, né, porque é nada 100 anos, é como se fosse ontem. Então, acho que ir para uma exposição como essa e olhar a situação desses artistas é uma forma de a gente também entender o que é o Brasil hoje, né? Então, por exemplo, a gente tem, por exemplo, hoje em dia no Brasil, uma certa ideia de nacionalismo, né? Assim, desde a última eleição presidencial, um apelo, por exemplo, a uma noção de bandeira, né? Um apelo a uma noção de cor, do verde, do amarelo, etc. Isso tem, obviamente, um pé também, como já respondi aqui antes, uma noção de identitária modernista, né? Ou seja, uma noção de uma identidade una, de uma nação que blefa ser uma nação única, né? Então tem algo discursivo aí e tem um pé na noção de modernismo, sim, e também na noção de arte moderna. Então acho, como bom historiador que sou, né, a gente estuda o passado para entender o presente o tempo todo, né? Assim, acho que uma exposição não é diferente. Lembrar também que, claro, né, assim, os museus no Brasil, grande parte deles surge nesse momento do modernismo, e as coleções são majoritariamente coleções de arte moderna, né? Pinacoteca de São Paulo, exemplos rápidos, o Museu de Arte de São Paulo, o MASP, né, o MAN do Rio, então são todos museus que surgem nesse grande recorte e trazem nomes como Portinari, Maria Martins, Tarsila, Anitta, enfim, e outros museus de outras regiões do Brasil também, eu fiquei só no Sudeste, né? Então acho que, enfim, tem essa frase da antiguidade, né, que a história é a mestra da vida, né? Então assim, eu acho que a exposição talvez ajude a gente a pensar um pouco isso, como a história pode ser uma das mestras, sim, e como que essa produção de imagens que tem mais ou menos 100 anos de distância, né, ainda informa o nosso imaginário nacional muito forte hoje em dia. Raio que Parta, Ficções do Moderno no Brasil, é uma exposição que acontece nesse momento no Sesc 24 de maio, em São Paulo, e é uma exposição que ela existe também devido um pouco às comemorações ou às reflexões críticas dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, né, em 1922. Ou seja, a gente se usa dos 100 anos da semana como um trampolim, digamos assim, como uma desculpa, como um ponto de partida, né, um estopim, para pensar, para fazer uma exposição que inclui artistas de São Paulo, mas que não se dedica exclusivamente a isso. Então, a exposição ela tem aproximadamente 200 artistas, ela tem entre 600 e 700 obras, e é curioso também porque é um projeto que ele foi curado, né, gestado, organizado em torno de 10 pesquisadores e pesquisadoras. Né? Tem 6 pessoas na curadoria, uma pessoa na consultoria e 3 pessoas na assistência de pesquisa do projeto. O projeto, ele, como vocês podem perceber, então, ele tem uma complexidade não só quanto ao número de obras, mas também o número de relações entre elas, e também, claro, uma complexidade que foi fazê-lo ser erguido, né? Assim, que são muitas obras de muitos lugares. Aproximadamente 60% da exposição nunca saiu das suas coleções originais, nunca saiu das suas casas, né? Partindo do princípio que o museu também é uma casa. O outro elemento que acho que vale a pena chamar a atenção na exposição é o fato de que, se é uma exposição que pretende revisar a noção de arte moderna no Brasil, ela não pode estar presa ao São Paulo, ou a Rio e São Paulo, ou, maior ainda, ao Sudeste brasileiro. Então, é uma exposição que ela conta com obras de todos os estados do Brasil, né, ou pelo menos, enfim, todos os estados que existiam aí nesse arco entre o final do século XIX e meados do século XX. E é uma exposição também que ela preza por criar relações entre essas obras de artistas que nunca se cruzaram efetivamente, né? Além dessa amplitude geográfica, ela tem uma amplitude também cronológica, ou seja, como eu já falei um pouco agora, a gente não entende a arte moderna no Brasil como algo que se deu na década de 20, e sim tenta entendê-la como algo que já vinha aparecendo e sendo chamado de moderno desde o final do 19 até algo que vai ali até os anos 60. Por quê? Porque se a gente para olhar a história da arte do Brasil de forma mais cirúrgica, a gente vai vendo que, se em São Paulo a Semana de Arte Moderna acontece em 22, no Rio você tem uma geração de artistas já se proclamando modernos desde o final do 19. Ou você tem, por exemplo, o primeiro salão de arte moderna em Natal, no Rio Grande do Norte, nos anos 50. Ou você tem, simultaneamente, em Porto Alegre, algumas atividades, né, alguns eventos também ditos como os primeiros modernos, já em meados e final dos anos 20. Então, a exposição ela não pretende comprar uma briga, digamos assim, de uma
única região do Brasil, de uma única cidade, um único estado, e sim tentar trazer uma noção de arte moderna que é mais caleidoscópica e mais multicultural e mais complexa também. Tem um dado interessante na exposição, que eu acho que essa diversidade está também nas linguagens dos objetos contidos nela, ou seja, definitivamente não é uma exposição de belas artes, no sentido de a gente ter desenho, pintura, gravura, escultura, arquitetura e acabou. Não, é uma exposição que ela tem, por exemplo, roupas, tem esse manto da Virgem Nazaré da Mestra Alexandra, tem também roupas da Carmen Miranda, tem roupas do Lampião, né, uma roupa assim, roupa dos cangaceiros, a gente tem também uma roupa do Palhaço Piolim, são tantas coisas assim, um pouco peculiares, digamos assim, que eu até me perco. Tem um brinquedo, por exemplo, que é um trem de brinquedos dos anos 50, da Metalúrgica Matarazzo, lá de São Paulo. Então, a gente tenta pensar, a gente tenta também, na curadoria da exposição, jogar com os limites entre o que poderia ser arte, isso que a gente costuma chamar muitas vezes, na universidade pelo menos, de cultura material, ou seja, objetos que eram utilitários de design, como, sei lá, cerâmicas, vasos, ou como essas roupas de Carmen Miranda, que são incríveis, por exemplo, para a gente tentar também ter uma compreensão de que a noção de arte moderna ou de modernismo também roça com a própria noção de modernidade, ou seja, esse momento da história em que surge o cinema, que a fotografia fica mais popular e mais barata, em que se cria a noção de ícone, né, de Hollywood, do cinema brasileiro, como a Carmen Miranda, ou a noção de ícone que a mídia cria, por exemplo, em torno do Palhaço Piolim. Então, acho que a exposição ela vai tentando, mais uma vez, assim, complexificar essa relação com a imagem e também tentar trazer um dado mais mundano, mais banal, mais cotidiano, mais pop mesmo, né? Que faz com que a reflexão sobre a arte moderna no Brasil vá para uma outra camada, saia de algo muito acadêmico, algo muito, vou usar uma palavra péssima, mas algo muito cabeção, digamos assim, e caia para algo mais da cultura de massa, né? Do nosso dia a dia também. O título da exposição, ele veio de uma forma muito curiosa. Numa das reuniões da curadoria, a gente tinha um outro título anterior, e tinha um título que era Além de 1922, então um título esse que ninguém está muito feliz. E depois de olhar essa reunião de obras, essa loucura que a exposição era, assim, essa loucura entre aspas, né, a gente achou que a exposição também merecia ter um título um pouco mais impactante, um pouco mais informal. Então o Aldrin Figueiredo, que é um dos curadores da exposição, que vive lá, nascido e criado em Belém do Pará, professor do Federal do Pará também, ele numa outra reunião havia falado da arquitetura Hayek Parco, de como era importante a gente tentar incluí-la na exposição. E aí, coletivamente, a gente lembrou desse nome, ficou pensando até que ponto não seria um bom nome para o projeto, né? Então, assim, Hayek Parco é a forma como arquitetos com formação universitária, arquitetos que se viam como os verdadeiros modernos, né, entre aspas, como eles taxaram um tipo de arquitetura autodidata, popular, feito em Belém do Pará, em alguns bairros específicos, entre os anos 50 e 60, ou seja, uma arquitetura que era vista de maneira tão pejorativa que era chamada de uma arquitetura Hayek Park, algo que não era uma arquitetura de verdade. E de onde que vinha esse nome? Né? Esse nome vinha muito pelo fato de que os arquitetos, os pedreiros que faziam esses edifícios, eles decoravam as fachadas das casas com azulejos quebrados. Né? Então, tem várias teorias. Há quem acha que as pessoas quebravam os azulejos, há quem acha também que no transporte do sudeste, do centro do Brasil para o norte, os azulejos iam quebrando, há quem fala também que os azulejos eram restos de prédios modernistas oficiais, mas, enfim, a partir dessa ideia de estilhaço, de pedaço, eles faziam composições que, ora eram geométricas, ora eram composições de caráter mais figurativo, que estavam na fachada das casas. E algumas dessas composições apareciam raios, né, assim, coisas que pareciam assim, raios, ou peças, enfim, geométricas que lembravam, sei lá, uns bumerangues, às vezes também. Então, por esse somatório todo, começou a se chamar esse tipo de arquitetura Hayek Park. Curiosamente, são prédios em risco, né, quanto ao patrimônio, lá em Belém do Pará, tem todo um processo de gentrificação também, que fez com que muitos prédios fossem destruídos. E, curiosamente, também, uma das artistas da exposição, que é a única artista, né, uma das únicas vivas, né, Daniele Fonseca, ela fez um documentário com as famílias dessas pessoas que fizeram as casas, e ela foi descobrindo no documentário que muitas das casas foram feitas por pessoas que tinham relação com o candomblé e com Umbanda. Então há uma nova leitura, digamos assim, que o documentário da Dani trouxe à luz,
que é pensar até que ponto esses raios não eram homenagens a orixás, digamos assim, ou seja, o raio que parte também tem uma relação aí com a afro-brasilidade, que é uma coisa que a gente acha que é muito bacana e é importante de trazer, enfim, de lançar à luz também. Então, o raio que parta, na verdade, o título inicialmente veio daí, e aí depois foi engraçado que tem outras camadas de interpretação, né? A gente pode pensar, por exemplo, que o raio que parta é uma forma de mandar a Semana de Arte Moderna para o raio que aparta, né? Ou seja, de a gente tentar ler a arte moderna no Brasil para além dos protagonismos de São Paulo, que é uma coisa que acontece em todas as esferas da vida e da cultura no país também, né? O ir para São Paulo, para acontecer no Brasil tem que acontecer em São Paulo, no Rio, enfim, então a tentativa de mandar essa dinâmica sudestocêntrica, né, para o raio que aparta. E, claro, nessa perspectiva também sudestocêntrica, né, uma produção de João Pessoa, uma produção de Goiânia, muitas vezes é vista como uma produção de arte em um lugar distante. Né, assim, então, a ideia era reunir esses lugares que são vistos muitas vezes como, né, os raios que partem do Brasil e trazê-los para o mesmo espaço lá em São Paulo. Enfim, é um jogo entre palavras aí, e é muito curioso perceber como que, enfim, pelo menos a minha impressão é que o título, modéstia à parte, cola muito, né? Assim, ele é tão informal, ele é tão absurdo, que é uma coisa que as pessoas adoram falar, tipo, vamos lá no raio que parta, né? No Sesc, que é a exposição. Então, enfim, virou uma piada que acabou colando. A exposição ela é dividida em 4 núcleos, núcleos esses que têm os nomes, se foram batizados, melhor dizendo, a partir de manifestações, de atividades, de coisas, digamos, que surgiram nesse período da modernidade do Brasil também. Então, o primeiro núcleo deles, mas deixa eu falar, é uma das primeiras escolas de samba do Brasil, e no Rio de Janeiro, e é um núcleo que lida com 2 pontos, né? A noção de apropriação cultural e a noção de empoderamento também, ou seja, no momento da história, 2022, né, que tanto se fala, por exemplo, na noção de lugar de fala, sendo o livro lá da Jamila Ribeiro, é um núcleo que está jogando com essa noção e pensando como grande produção da arte moderna no Brasil se deu a partir da apropriação cultural, ou seja, a partir de grupos de pessoas privilegiadas e brancas que olharam para culturas vistas como subalternas, né, como, sei lá, como Vicente do Rego Monteiro, né, pôde olhar para a cerâmica do Museu Nacional e a partir dali criar obras representando, citando os indígenas do Brasil, mas, por outro lado, como nesse mesmo grande recorte temporal, a gente também tem a produção de artistas indígenas e de artistas afro-brasileiros, artistas nipo-brasileiros também, de diferentes formas puderam, nas suas obras, criar um certo protagonismo de si, ou seja, não era necessário que alguém branco olhasse para eles, mas eles próprios criaram obras que trouxeram questões identitárias, culturais, dos seus grupos, das suas, enfim, das maneiras como eles se viam no mundo, né? Como exemplo, o Agnaldo Manuel dos Santos, um grande escultor em madeira baiano, começa trabalhando como assistente do Mário Cravo Júnior, depois tem uma produção enorme, maravilhosa. O Atomi Otaki, por exemplo, né, pintora, que migra para o Brasil super jovem, nos anos 50 faz série de pinturas, de pinturas cegas. Então tem vários exemplos de exposição que vão criando essa tensão entre a apropriação e o empoderamento.
O segundo núcleo chama Centauros Iconoclastas, que, era que é como um grupo de recifenses, né, um grupo de literários se intitulou. Se sabe muito pouco sobre eles, mas se sabe desse título maravilhoso. E como a gente queria também criar um núcleo que pensasse essa noção de performatividade e metamorfose, ou seja, artistas que lidam com essa ideia de um corpo não humano, com um corpo que está algo ali entre o animalesco, o bestial, o monstruoso, um corpo que parece estar sempre em mutação. A gente foi interessante que era intitular esse núcleo a partir deles, né? Então, o núcleo que tem, sei lá, desde a experiência que o Flávio de Carvalho fez de andar com uma roupa tropical pelo centro de São Paulo nos anos 30, 40, se não me engano, até obras como a da Liuba Wolf, que é uma escultura búlgara que morava em São Paulo, umas esculturas bem esquisitonas, com muitas pontas, até a Lídia Baís, lá de Campo Grande, trabalho mais feminista, digamos assim, ou seja, tem uma série de trabalhos que pensa essa relação entre aquilo que é humano e aquilo que não é, e também alguns trabalhos que pensam a noção de espetáculo, né? Como a Luz del Fuego, por exemplo, dançarina, também, enfim, feminista, uma das mães do nudismo no Brasil também, por uma parte dedicada a ela na exposição. Então, o terceiro núcleo, Eu Vou Reunir, Eu Vou Guarnecer, tem o título que vem do Bumba Meu Boi. Então, assim, são versos entoados, digamos assim, há muito tempo, e parece que, claro, vem sendo entoados desde o Maranhão para outras regiões do Brasil. E tem um núcleo que a gente queria lidar com a noção de festa e melancolia, né? Assim, então a gente resolveu intitulá-lo a partir de algo que vem enfim, não tem um autor dado, né? Uma autoria coletiva de alguém chegado com uma autoria anônima, né? Entre aspas. Mas é um núcleo que pensa como a festa é algo essencial na modernidade do Brasil, e a festa é um sentido muito amplo, né? A gente tem obras que pensam o Bumba Meu Boi em si, a gente tem obras que pensam o carnaval, obras que pensam a noção de teatro e dança no Brasil, a noção de espetáculo, obras que pensam a noção, por exemplo, do circo, né? Como o circo também é algo espetacular, como é algo importante para forjar uma ideia de modernidade do país. Então, são várias obras, vários recortes, né, que vão pensando como a noção de coletividade é essencial no Brasil e como que a partir dela foram e são criadas várias narrativas da festa. Por outro lado, também é importante pensar que, como diria o Los Hermanos, né, assim, todo carnaval tem o seu fim, né, assim, então se o núcleo tem um lado festivo, tem um lado também melancólico, né, talvez o carnaval acabe, sei lá, como Roberta Matos escreve muito bem, cada um volta para o seu papel social e volta esse peso do cotidiano, do dia a dia, né. Então o núcleo tenta jogar um pouco com essa figura, né, assim, pode ser muito festiva, mas pode ser muito melancólica também. O quarto núcleo, eu acho que ele tem esse título que é um dos mais, assim, que pegam também, né? Vândalos de Apocalipse era um grupo de literatos de Belém do Pará. O Aldrin, que é da curadoria, fez uma tese de doutorado sobre eles, tem um livro com o nome deles até, e é um núcleo que tenta trazer esse lado um pouco mais de chumbo da arte moderna, de qualquer processo modernizador do mundo, né? Ou seja, é pensar a noção de ruína, destruição e de progresso. Então, para você, por exemplo, quando você vai destruir o Morro do Castelo, no Rio de Janeiro, com um cunho de fazer uma reforma urbanística, né, você destrói algo para criar algo novo, né? Então sempre tem um caráter futurista e um caráter um pouco um bota abaixo, né, como se fala geralmente essa reforma lá de 22. Então, é um núcleo que reúne diferentes bota abaixo do Brasil, né? O ciclo da borracha, por exemplo, no norte do Brasil, o Morro do Castelo, a destruição e surgimento das favelas no Rio de Janeiro. A gente tem, por exemplo, a ideia de queimada, de terra ocupada, aparece em várias pinturas, em várias fotografias também. Fordlândia, então a gente vai tentando ecoar coisas que aconteceram no Brasil e também, claro, a imaginação dos artistas para pensar como nem tudo é festa, justamente, na noção de modernismo do país. Né? Como, além de todo o carnaval ter o seu fim, né, junto com o progresso vem a ideia de ruína e, junto com isso, grupos são favorecidos e grupos são aniquilados. A gente sabe muito bem na história do Brasil quais grupos são esses, né? Então, o núcleo que, assim, que tenta terminar com um tom mais melancólico, digamos, da exposição, e com um tom mais trágico também, o percurso da exposição também.
exposição, desde o começo, não é uma exposição que mistura arte contemporânea com arte moderna. Isso é uma coisa que eu bati muito pé no meu lugar aí de coordenador geral da exposição. Agora, eu acho, como toda exposição que lida com a produção de arte entre larguíssimas artes do passado, ela precisa ter uma relação com o presente, né? Então, assim, não dá, eu acho, você pensar uma exposição de arte moderna sem refletir sobre, ok, qual era o lugar dos artistas não brancos nesse momento da história, né? Não dá para você fazer uma exposição de Semanas 22, na minha opinião, né, da curadoria toda também, só tendo artista branco privilegiado, né? Assim, então, a gente tem muitas questões do presente que estão, sim, ali totalmente embriagando a exposição como um todo, como ecologia, como desmatamento, como essa pluralidade de linguagens, questões que a gente já falou aqui nessa nossa conversa. Agora, o que é curioso, o que é desafiador é como ter essas pitadas do presente, digamos assim, mas sem também fazer uma exposição anacrônica, ou seja, uma exposição que deseja que esses artistas desse período histórico tenham as mesmas discussões de hoje. Eles não tinham, né? Eles tinham, claro, você pensa, Josephine Baker teve no Brasil, né? Uma grande figura, um ícone da música, da dança, do espetáculo, da negritude mundial, mas não dá também para achar que a presença dela naquele momento, dos 20, 30, 40, ela foi várias vezes ao Brasil, se equivaleria a ela ir ao Brasil hoje, né? Assim, então, a exposição tem esse desafio dela tentar ter esse pé no passado e outro pé no presente e tentar criar um pequeno curto-circuito dessas duas coisas, né? Ou seja, que a gente olha essa produção moderna, entenda algumas peculiaridades ali, mas sempre olha essa produção pelo óculos do hoje em dia, né? Mas também não acho que esse hoje em dia vai conseguir mudar radicalmente a produção, que não tem como voltar no tempo, né? Não tem essa máquina do tempo, né? Assim. E toda a exposição que lida com história tem esse dado cruel, né? Assim, como é que você consegue convidar o público para esse distanciamento, mas ao mesmo tempo, enfim, saber que é um distanciamento feito com os olhos do hoje, né? Assim, acho que toda exposição de artes visuais deve convidar o público a alguma espécie de reflexão, né? Assim, e mais uma vez, assim, eu acho que nesse momento de tanta celebração dos 100 anos da semana, né? Eu acho que a nossa exposição tenta cumprir um papel que eu falar assim, sim, foi muito importante, vai ser para sempre importante, não só pelo evento em si, mas porque uma série de agentes culturais, historiadores da arte, acadêmicos, pintaram essa importância nesse período de 100 anos. Mas será que era só isso mesmo, né? Será que não tem um monte de coisa tão importante quanto que não é tão falada, né? E, claro, nenhum de nós é ingênuo. A exposição não está acontecendo em São Luís, ou em João Pessoa, ou em Brasília. A exposição está acontecendo em São Paulo. Então, a gente sabe que o dinheiro está em São Paulo, que algo como o SESC São Paulo é algo único no Brasil. Então, é interessante também falar. Não tem uma ingenuidade de vamos destruir São Paulo, fora São Paulo, etc. e tal. Todos os artistas envolvidos na semana, direto ou indiretamente, estão ali. A gente tem Anitta Malfatti, tem de Cavalcante, a Tarsila não fez parte essa semana, mas enfim, está ali ela, tem o Oswald, tem autorretratos que o Mário fez viajando, então foi uma coisa que eu bati muito pé também. Não adianta a gente querer ser romântico e fingir que São Paulo não tem importância, tem muita importância. Grande parte das obras na exposição, mesmo que não sendo de artistas paulistas, são de coleções de São Paulo. Agora, a exposição tenta, assim como uma coxa de retalhos, né, adicionar outros retalhos e tentar descentralizar São Paulo. Isso sim, a gente não tem, né, São Paulo no centro e outros lugares do Brasil paralelos. Não, a gente todo mundo misturado, um grande pupurri, digamos assim, de imagens, de narrativas também. É parte do fenômeno da noção de modernidade, não só no Brasil, mas no mundo, é essa tentativa de criar ou forjar identidades. Pode esquecer que, por exemplo, se não me engano, no final do 19, começo do 20, é o momento que o Brasil começa a ser dividido por regiões. Tem um livro muito bom, né, do Durval Muniz, sobre a criação, a invenção do Nordeste, né? Assim, então acho que a exposição está roçando nisso também, né? Se inventa a noção de Nordeste, se inventa o que é ser nordestino, logo se inventa o que é ser sudestino, logo se inventa o que é ser sulista, carioca, gaúcho, paulista, enfim, daí por diante. Então a exposição ela vai jogando com isso e, ao mesmo tempo, eu acho que é interessante pensar como uma discussão muito diferente de hoje em dia. Hoje em dia que a gente tem tantos recortes identitários, né? Você pode ser, por exemplo, sei lá, uma pessoa trans, não binária, que não se entende, que nasceu no Ceará, mas não se considera exatamente cearense. É uma discussão tão, sem querer cair num termo péssimo, tão pós-moderna, né? Assim, de pensar uma adição de identidades tão
peculiares, tão microscópicas, né? Então, é interessante olhar uma exposição que tem artistas que tentaram, sim, forjar uma noção de Brasil, forjar uma noção, né, assim, do que seria algo de raiz, algo genuinamente brasileiro, claro, com uma resposta àquela geração de artistas ali que criou a Academia de Belas Artes no Rio, no século XIX. Então, é uma exposição que está o tempo inteiro jogando com ficções da identidade, né? E acho que também coube a gente, quanto curador, não comprar nenhuma dessas brigas, que elas são todas, né, como a exposição fala, ficções, são invenções, são algo temporário, mas tentar trazer diferentes dessas vozes para ir montando esse quebra-cabeça do todo, né? Então, identidade é uma questão da exposição, sim, mas sempre identidade enquanto mentira, enquanto algo temporário, enquanto algo que a gente olha para trás agora e percebe, tá, que naquele momento da história se foi inventado isso, que se tinham A, B e C intenções, mas que hoje em dia seguramente não faz tanto sentido mais. Aproveito a oportunidade, então, para convidar quem está assistindo, ouvindo, para visitar a exposição Haikyuu Parta, Ficções Modernas no Brasil, no Sesc 24 de maio, no Centrão de São Paulo. Ela está aberta até o início de agosto, até o dia 8 de agosto. Então, convido todo mundo para visitar, passar por lá, aprender, como a gente de curadoria aprendeu, sobre essas muitas narrativas sobre, né, e muitos artistas modernistas no Brasil. Discordar também, ou seja, ir lá, aprender e também criar a sua opinião, criar a sua leitura e contribuir com a gente, ou seja, contribuir com a criação de mais linhas, de mais narrativas, de mais encontros que a gente chama de artes visuais no Brasil.